Olha, nós vamos falar agora sobre um personagem que é muito conhecido aqui na Ilha Tupinabarana. Por quê? Porque ele trata-se de um curandeiro, ele sabe, ele tem ali no seu coração, na sua mente, nos estudos, os saberes da floresta. Já foi homenageado em toadas aqui em Parintins. Eu estou falando do Valdir Viana. Nós fizemos uma reportagem maravilhosa ali para explicar um pouco mais da trajetória dele, de que forma ele influenciou aqui na Ilha Tupinabarana e de que forma ele segue, inclusive, com tudo que ele viveu, influenciando na cultura amazonense como um todo. Vamos ver? Alô, seu Valdir Viana. Essa é a história de Valdir Viana, um homem simples, bem-humorado, mas com uma autoridade que vinha da floresta, das ervas e de décadas de prática. Mas para conhecer mais sobre ele, nossa equipe partiu em direção a um paraíso mais afastado para encontrar a pessoa que sabe de tudo em detalhes. Ei, Sidney! Como está, minha amiga? Tudo bom? Muito feliz em te receber aqui. Obrigada por ter topado conversar com a gente, Sempre viu? um prazer falar sobre isso. Eu já sei quem é o Sidney, mas para você que está nos assistindo aí, este daqui é o bisneto de Valdir Viana, é isso? Exatamente. E Valdir Viana foi um grande sacaca curador da Amazônia, mas principalmente para Parintins, né? O Valdir ele começa a curar a partir da década de 1940, num período em que Parintins só tinha 2 médicos para 5 mil habitantes, além dessa população adjacente do município. Além disso, ele era um produtor de gado tradicional aqui da região e tinha 7 filhos. Eu sou filho, na verdade eu sou neto, né, de Clívia Viana, uma de suas filhas, filho de Sidney Viana. E comecei a ter contato com ele depois, né, num período tardio. Você estava me contando isso um pouquinho antes, né, que o teu contato com ele foi assim, quando você estava ali começando a ter uma lucidez, um entendimento de vida, e ele o contrário, né? Exatamente, eu sou nascido em 1995, Valdir Viana nos deixa ali no ano de 2005, então no período em que eu estava começando a me formar, era o período que ele estava começando a nos deixar fisicamente. E eu tenho uma única memória dele enquanto vivo, que é ele já naquela situação ali de fim de vida, né, já na cadeira de rodas. Então, depois disso, depois que eu cresci ouvindo as histórias da família, ouvindo as toadas dos bumbás que rodeavam a minha casa, a gente sempre canta com muita fervorosidade, sempre nos arrepia bastante. Eu entrei no curso de licenciatura em História pela Universidade Federal do Amazonas e tive a ideia de me aproximar um pouco mais do meu bisavô. E aí a gente desenvolveu uma pesquisa científica que foi uma linha de investigação para tentar entender a importância de Valdir Viana para a memória e para a cultura parintinense. Perfeito. Já que você, além de bisneto de Valdir, é um grande pesquisador da história dele, tem uma coisa que muito nos intriga. De onde ele aprendeu a curar? De onde vem isso? Esse dom? É um dom? É uma prática? O que vocês pensam sobre isso? O Valdir Viana era autodidata. Eu acho que essa é a primeira informação importante para entender sobre ele. Ele era autodidata em tudo que fazia. Tinha pouca formação, mas era extremamente douto em matemática e nos estudos básicos. Ele tinha o dom de curar. Isso era inato dele, isso fazia parte de quem ele era em vida. Mas isso não tira também a dedicação dele para tentar entender mais sobre a ciência médica. Então, o que pouca gente sabe é que ele tinha um sonho de ser médico. Aos 17 anos, inclusive, ele se mete numa aventura. Ortopedista? Médico ortopedista, ele queria ser o grande sonho dele, né? Tentou fugir de casa, o pai não deixou e não teve esse apoio da família para que ele pudesse ir estudar medicina. Continuou em Parintins e se dedicou à vida do gado, do campo, e por muito tempo cultivou esse sonho. O dom inato dele falou mais alto e ele começou a desenvolver essas práticas de cura a partir, como eu já disse, do ano de 1940, por ali pela década. O Valdir Viana, na verdade, é um símbolo do sacaca curador da Amazônia que integra em si um hibridismo cultural absoluto. Ele utilizava práticas de origem indígena, utilizava práticas de origem africana e utilizava também de origem europeia, como as rezas, com medalhinhas, que pouca gente sabe, mas vem com essa tradição junto com os colonizadores. Olha, nós estamos num lugar muito especial. Valdir nasceu em 1910, no Parananema, esse local
Que olha, eu preciso contar para vocês que ao chegar aqui a gente já entende por que esse local era tão especial e por que aqui ele fez a sua vida, aqui a família se instalou, aqui era o local dele e esse de fato é um local que tem uma áurea, uma energia muito diferente, né? Conta para mim um pouco sobre esse espaço aqui. Nós estamos agora na comunidade do Parananema. Essa é uma comunidade que fica em uma das pontas da ilha de Para o Valdiviano. Era um lugar mágico, era um lugar em que ele sonhou ter e para tê-lo ele precisou fazer uma promessa para São Benedito, para que ele conseguisse comprar. O terreno primeiro pertencia a uma família que era a herdeira desse terreno, então o dono do terreno eram vários filhos. Alguns que concordaram em vender e uma senhora específica não queria vender o terreno. E ele fez uma promessa para São Benedito. Se ele conseguisse convencer essa pessoa para vender o terreno, ele faria uma capela em homenagem e dedicação a São Benedito. E aqui estamos nós, o terreno foi comprado e essa é a capela de São Benedito. Que é uma capela lindíssima, de frente para o rio, muito especial. A gente pode entrar para conhecer? Certeza, vamos então lá. Vamos. Alô, seu Valdiviana, um bem que da ilha emana. Sidney, que capelinha charmosa, hein? Ele era extremamente detalhista nas coisas, muito perfeccionista e cuidava das suas coisas com muito zelo. A capela é uma expressão disso. E apesar de que já faz muito tempo que foi erguida, mas ainda preserva os seus detalhes. Ela tá na 3ª edição, né? Não era bem assim, né? Exatamente. Nem sempre foi. Vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre o trabalho de Valdir, porque ele não cobrava por esses atendimentos, quando muito era um Deus lhe pague, aquele sorriso no rosto, tratava todo mundo como família, é isso mesmo? Exatamente. Eu acho que ele tinha muita consciência de que o que ele recebeu foi um dom divino e a partir disso ele tinha uma gratidão a essa divindade ou a esse dom que ele jamais cobrou e nem se permitiu receber nada de ninguém. Eu sei que a esposa às vezes até ficava chateada porque ele atendia a qualquer hora do dia, da Dona noite. Silvia, que era sua companheira, sua esposa, tinha um cuidado muito grande com ele. Ele trabalhava o dia todo na lida do gado e quando ele começou a ficar muito famoso, as pessoas vinham de todos os lugares do Brasil e do estado também do Amazonas, de vários municípios, com muita frequência. Então, às vezes alguém batia a palma lá, e aí, o seu Valdir tá aí, eu preciso trouxe alguém aqui. E ela tentava falar baixinho, e ele ouvia, quem é que tá aí? Quem que chegou? E já imediatamente corria, não interessava como ele estava, se ele estava cansado, se ele estava doente, ele sempre se colocava à disposição para curar as pessoas. Sidney, eu percebi ao longo da nossa conversa que você chama o Valdir de Valdir, né? Então essa coisa, como é isso pra você, que apesar de ser família, seu bisavô é também o objeto da sua pesquisa, é por conta dele que você acaba procurando um ofício, que você descobre um talento? Essa é uma história curiosa. Eu acho que a minha relação com o meu bisavô, ela é diferente. Eu já falei sobre isso em alguns dos meus vídeos que eu produzo, mas eu só comecei a ser fotógrafo porque eu comprei minha primeira câmera para fazer a minha pesquisa científica sobre o Valdiviano. Como eu falei, eu não tive um contato direto com ele. A minha avó, Clívia, foi a primeira das suas filhas a falecer. Então, enquanto outros membros da família tiveram a oportunidade de ter a história oral repassada de filho para neto, eu não tive essa oportunidade, apesar de que meus pais sempre me contaram sobre, mas não é a mesma coisa do que ter a própria filha contando. Eu tinha uma ligação muito forte com a minha avó e senti muito a falta dela através disso, né? E eu enxerguei na possibilidade de pesquisar sobre o Valdiviana a possibilidade de estar mais próximo dela e a possibilidade de estar mais próximo dele também. Gente, obrigada por esse relato lindo. Em 2005, aos 95 anos, Parintins se despediu dele, mas só fisicamente, porque até hoje tem gente que aponta para a estrada de terra e diz: ali era a casa do Valdir. Tem fila no posto de saúde que leva o nome dele, tem criança que nunca viu, mas sabe quem foi. E tem toada que, quando toca, faz o povo lembrar. Cura também é cultura. E Valdiviana foi e sempre vai ser um dos maiores curadores da história de Parintins. É abençoada a mão que cura.